O sol escaldante açoitava a terra árida, transformando o vilarejo em um palco de poeira e desespero. Em noites como essa, quando o vento uivava segredos esquecidos pelas dunas, o salão, o refúgio do pistoleiro, pulsava com uma vida perigosa. Por trás do balcão polido pela bebida e pelas mãos suadas de homens endurecidos pela vida, uma mulher de olhar penetrante servia mais do que o uísque. Ela servia a própria esperança, envolta em mistério. Seu nome era um sussurro nos lábios dos desvalidos, uma advertência aos ousados, o silêncio que precedia as noites de confronto, aquele que se instalava no ar como um prenúncio de tragédia, era seu campo de batalha particular. O peso do rancho, a responsabilidade de manter à tona o legado de um amor perdido, repousava sobre seus ombros delicados, mas sua força era inabalável. Cada novo dia amanhecia com a promessa de desafios, mas para ela, cada amanhecer era uma batalha vencida, um testemunho de sua resiliência contra um mundo que tentava incessantemente derrubá-la. O destino havia traçado um caminho árduo, repleto de sombras e perigos, mas ela se recusava a ser mais uma vítima das circunstâncias. Em vez disso, escolheu ser a arquiteta de seu próprio destino, moldando o medo em sua arma mais poderosa e o respeito em seu escudo inquebrantável, provando que a verdadeira coragem floresce nos solos mais improváveis. Sua história estava apenas começando, escrita com a tinta invisível da bravura e do espírito indomável, um farol de resistência em um oeste que exigia tudo de seus habitantes, mas que por vezes revelava a mais pura forma de heroísmo. Ah, sentem esse ventinho que levanta a poeira e traz o cheiro de couro e de terra molhada? É o tipo de brisa que conta histórias, daquelas que não aparecem nos jornais das cidades grandes, mas que ecoam nos saluns, nas rodas de fogueira e no coração da gente que vive sob esse céu imenso. A noite já vai caindo, e os lampiões começam a acender, pintando o chão com luzes tremeluzentes. E é nesse cenário, onde o sol beija o horizonte com cores de fogo, que a gente descobre que as lendas não nascem prontas. Elas são tecidas, fio a fio, com a força de quem não se dobra e a sabedoria de quem aprendeu a escutar o silêncio. Vocês sabem, esse lugar é cheio de encruzilhadas. Cada caminho pode levar a uma mina de ouro, ou a um confronto que te deixa marcado para sempre. Mas tem gente que, em vez de fugir do perigo, vai de encontro a ele, transformando o que seria um tropeço em um degrau. É assim que se forja um nome que a gente aprende a respeitar, não com gritos ou ameaças, mas com atitudes que falam mais alto que qualquer disparo de revólver. A gente vê essa força em rostos que, à primeira vista, podem parecer comuns, mas que carregam no olhar a profundidade de quem já viu de tudo e ainda assim escolheu seguir em frente. E se essas narrativas de audácia e resiliência também fazem seu peito bater mais forte? Se o eco desses feitos antigos ressoa na sua alma, como o trotar de um cavalo em terra firme, então eu convido vocês a chegarem mais perto. Aqui nesse cantinho que a gente chama de lar, a gente desenterra essas memórias esquecidas. A gente dá voz aos sussurros do tempo. Juntem-se a nós, porque a cada novo causos que compartilhamos, é como se acendêssemos mais uma luz nesse vasto território, para que ninguém mais se perca na escuridão. A estrada é longa, e a companhia faz toda a diferença. O sol escaldante castigava a terra árida, transformando a pequena Harmony em um oásis de poeira e desconfiança. As casas de madeira, pintadas em cores desbotadas pelo tempo e pelo clima, implacável, alinhavam-se desordenadamente ao longo da rua principal, onde a vida parecia pulsar em um ritmo lento e resignado. No quartel-general da lei, um edifício robusto, mas de aparência gasta, o xerife era uma figura solitária, seu semblante gravado pela responsabilidade e pela vigilância constante. Seus olhos, acostumados a perscrutar as vastidões que cercavam a cidade, capturavam cada movimento, cada sombra suspeita que ousasse quebrar a monotonia do dia. A mina que um dia foi o coração pulsante de Harmony, agora ressoava com um silêncio melancólico, seus túneis escuros guardando tanto a promessa de riquezas, quanto os segredos de tempos passados. Era dali que, muitas vezes, a vida da cidade dependia, um elo frágil com um futuro incerto. E então ele chegou. Como um espectro surgido das brumas da manhã, o pistoleiro adentrou Harmony sem alarde, mas com uma presença que imediatamente alterou a atmosfera. Seus passos eram firmes, seus olhos afiados como obsidiana, pareciam ver além da poeira e da fachada. Não falava muito, mas sua reputação o precedia. Murmurada em voz baixa nos salões do salão,
Uma lenda tecida de façanhas rápidas e precisão letal. A diligência, pontualmente chegada do leste, trazia não apenas suprimentos e viajantes, mas também a antecipação de algo novo, uma força externa que poderia desequilibrar a precária paz da cidade. O ar parecia vibrar com a tensão latente, como se a própria terra estivesse esperando, contendo a respiração, para o desenrolar do que estava por vir. Havia algo no ar, uma corrente subterrânea que prometia agitação. Os murmúrios sobre a mina, sobre a riqueza que ainda poderia ser extraída, misturavam-se com os boatos sobre a chegada do desconhecido. O xerife, sentindo o peso da responsabilidade aumentar, observava cada detalhe, cada interação sutil que pudesse indicar o rumo dos acontecimentos. A diligência estacionada próximo ao escritório do xerife era um lembrete tangível da conexão com o mundo exterior. Um mundo que, por vezes, enviava seus próprios mensageiros de perigo e oportunidade. O pistoleiro, alheio ou talvez indiferente à atenção que sua presença atraía, parecia ter seus próprios motivos, um destino a cumprir que se entrelaçava de forma misteriosa com o futuro de Harmony. A mina, com suas entranhas sombrias, parecia chamar, um eco distante de ambição e talvez de conflito. O que a terra escondia ali era mais do que apenas minério, eram histórias não contadas, pactos selados na escuridão e a esperança de redenção para muitos. A chegada do pistoleiro, em meio a essa atmosfera carregada, não era apenas um evento casual, mas uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça maior. A pequena cidade, acostumada à sua quietude, sentia a mudança no ar, um prenúncio de que os dias de paz poderiam estar chegando ao fim e que o destino de Harmony estava prestes a ser decidido. A poeira, que normalmente se acomodava, preguiçosamente após cada lufada de vento, agora parecia dançar em redemoinhos nervosos, antecipando a tempestade iminente. Elias, o pistoleiro, sentia o peso dos olhares sobre si como o couro pesado de um colete novo. Um desconforto familiar, mas nunca bem-vindo. A calma antes do duelo era como o silêncio sepulcral do deserto antes de uma avalanche de areia, um prenúncio de destruição. A tensão era palpável, fina como a lâmina de uma faca polida esperando o momento exato para cortar o ar. Dentro do salão, a música parou abruptamente. O burburinho de conversa se transformou em um murmúrio baixo, carregado de expectativa. A traição não veio com um grito, mas com um movimento sutil. Um revólver que surgiu da manga de um homem que Elias acreditava ser um aliado. Foi um golpe tão rápido e inesperado quanto um raio negro cortando o céu azul do meio-dia. O som abafado do disparo ecoou no silêncio, um eco frio que gelou o sangue. Em meio ao caos que se seguiu, o cavalo de Elias relinchou, assustado, seu pelo castanho brilhando sob a luz fraca do interior do salão, pronto para a fuga ou para o combate. Com a adrenalina correndo em suas veias como um rio caudaloso após a chuva, Elias conseguiu se esquivar do segundo tiro, o som do chumbo, assobiando perigosamente perto de seu ouvido. Aquele que o atacou, um rosto que ele não reconhecia claramente na confusão, desapareceu entre as sombras, deixando para trás apenas o cheiro acre de pólvora e o gosto amargo da deslealdade. A estrada para a próxima cidade, antes um caminho, reto e claro como um trilho de trem, agora parecia tortuosa, obscurecida por segredos e perigos ocultos. Cada passo parecia um passo em falso, uma travessia em um campo minado. Se você também se sente puxado por essas reviravoltas, pela trama que se desenrola como um mapa antigo revelando um tesouro escondido, então aproveite a jornada. Dê um like se a coragem e a astúcia te inspiram. E inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta saga. A verdade, assim como a água no deserto, é preciosa e difícil de encontrar. Mas a busca vale a pena. O suor escorria pela testa de Elias, misturando-se à poeira incrustada em seu rosto. Diante dele, a mina de prata, outrora promessa de riqueza e redenção, agora se revelava um labirinto de sombras e ecos fantasmagóricos. A cada passo, o som de seus coturnos ressoava como um prenúncio sinistro, e a lanterna tremulante mal conseguia afastar a escuridão que parecia engolir o próprio ar. Ele viera em busca de metal reluzente, mas o que encontrou foi uma teia de segredos que se adensava a cada túnel explorado. Aquele filão de prata não era um presente da terra, mas um legado macabro, guardado por mãos invisíveis e sussurros gélidos. Ele finalmente alcançou o coração da mina, um vasto salão onde a luz da lanterna dançava sobre veios de prata,
pura tão abundantes que pareciam brotar da rocha viva. Mas o espetáculo de riqueza foi ofuscado por uma visão que o fez congelar. No centro do salão, aninhado em uma depressão natural, havia um baú antigo, esculpido com símbolos estranhos e coberto por uma fina camada de poeira que parecia resistir ao tempo. Com as mãos trêmulas, Elias se aproximou e, com um esforço considerável, ergueu a pesada tampa. Dentro não havia ouro ou joias, mas um único livro encadernado em couro desgastado, um diário de páginas amareladas. Ao abrir o diário, Elias percebeu que não se tratava de uma simples crônica de mineração. As palavras ali escritas narravam a história de uma família, de seus sonhos e de suas perdas, mas também revelavam um segredo terrível que envolvia a própria existência da mina. A prata ali encontrada não era um achado fortuito, mas a testemunha silenciosa de um sacrifício, de uma dívida paga com sangue e silêncio. Elias leu sobre um pacto, um acordo com algo antigo e faminto, que garantia a riqueza em troca de uma oferenda periódica. A mina não era uma fonte de sustento, mas um altar. Um arrepio percorreu a espinha de Elias enquanto a verdade o atingia com a força de um raio. Ele não era um garimpeiro em busca de fortuna, mas um intruso em um lugar onde a vida e a morte dançavam um tango macabro. A pergunta que pairava no ar era avassaladora. O que fazer com essa descoberta aterradora? Continuar a extrair a prata, perpetuando o ciclo cruel, ou destruir o legado, arriscando a ira do que quer que habitasse ali? Se você também sente o peso dessa escolha impossível, essa encruzilhada onde a ganância se choca com a consciência, e acredita que o silêncio pode ser tão ensurdecedor quanto um tiro, deixe o seu like para que histórias como esta continuem a ecoar, e inscreva-se para desvendar os mistérios que o deserto guarda. O eco da verdade ressoou pelos becos empoeirados, e a cidade, outrora um aglomerado de segredos silenciosos, começou a se reconfigurar. As fachadas envelhecidas pareciam, agora, carregar um peso diferente, uma sombra sutil sobre as rotinas que teimavam em persistir. As conversas nos salões já não giravam apenas em torno de apostas e negócios escusos, mas também em sussurros sobre o que fora desvendado, sobre a fragilidade das aparências e a natureza esquiva da justiça. A terra, que antes parecia inerte, guardava agora a memória vívida de eventos transformadores, e o pó que cobria tudo parecia mais denso, carregado de um saber recém-adquirido. O homem que portava a fama de pistoleiro sentiu a mudança, não nas ruas, mas dentro de si. A jornada que o trouxe até ali, marcada por aço e suor, ganhou um novo contorno. Havia uma quietude em seu olhar, uma reflexão que transcendia a necessidade imediata de ação. O caminho à sua frente, antes uma linha reta de desafios previsíveis, desdobrava-se em encruzilhadas desconhecidas. Levava consigo não apenas a experiência de ter enfrentado seus demônios, mas também a compreensão amarga de que cada vitória, por mais merecida, deixava cicatrizes que moldavam o homem que era. Seu destino já não era um ponto a ser alcançado, mas uma estrada a ser percorrida com uma nova consciência. O ouro, aquele metal que tanto almejou e que finalmente repousava em suas mãos, tornou-se um fardo. Não era o peso físico que o oprimia, mas o conhecimento de sua origem, das vidas que o cercaram e dos sacrifícios que implicou. A prosperidade prometida parecia agora atingida por uma melancolia profunda, uma dissonância entre o que era esperado e o que realmente se sentia. Cada moeda brilhante carregava consigo um passado sombrio, um lembrete constante de que a busca por riqueza material podia, inadvertidamente, conduzir a uma pobreza espiritual. A terra prometida, onde o brilho do metal deveria trazer um futuro radiante, parecia agora envolta em um véu de adversidade, onde a própria natureza do bem parecia se distorcer. A última luz do sol se esvaía por trás das montanhas, pintando o céu com tons de brasa. O mesmo fogo que consumia as esperanças e os sonhos de tantos que se aventuraram por estas terras inóspitas. O pó avermelhado, assoprado pelo vento frio que varria o cânion, trazia consigo o eco das batalhas travadas não apenas contra o ambiente, mas contra a ganância que se enraizou no coração de cada homem. As promessas de prosperidade, que antes cintilavam como ouro puro, agora se revelavam um espelhotema cruel, refletindo a aridez da alma em vez da abundância prometida. Cada pepita encontrada, um peso a mais nas consciências, um lembrete mudo de que o verdadeiro tesouro, raramente, se encontra enterrado no solo, mas sim guardado naquilo que nos torna humanos. A vastidão deserta, antes um convite à fortuna, tornava-se um espelho implacável da própria natureza humana,
onde as escolhas feitas no calor da disputa ecoavam com a solidão silenciosa do fim do dia. O silêncio que se instalou não era de paz, mas de exaustão. O prenúncio de uma noite que prometia ser tão longa quanto as jornadas que trouxeram todos até ali. As mãos calejadas, outrora ávidas por agarrar o metal reluzente, agora descansavam em gestos de resignação. As vestes esfarrapadas, outrora símbolos de um futuro promissor, agora exibiam as cicatrizes de uma luta desleal. A terra, que deveria ser berço de novas vidas, parecia ter se tornado um túmulo para muitas delas, tanto físicas quanto espirituais. O brilho que se buscava, a prosperidade que se almejava, tudo se desfez como fumaça ao vento, deixando apenas a dura realidade de um caminho tortuoso e sem retorno fácil. O deserto não perdoa, e as lições que ensina são gravadas a ferro e fogo, não em placas de metal, mas nas rugas profundas de quem as viveu. Se essa jornada pelas entranhas da terra e da alma te fez vislumbrar um reflexo das lutas que moldam o espírito de quem ousa sonhar, de quem enfrenta os próprios demônios em busca de algo mais, compartilhe, pois a verdade, como um rio subterrâneo, só se revela quando a terra generosamente permite que sua correnteza seja sentida por aqueles que buscam a sabedoria nos lugares mais improváveis. Que a memória das promessas perdidas e a resiliência dos corações que perseveraram ressoem, para que outros não se percam na miragem dourada do que, no fim das contas, não passa de pó.